Fala galerinha, vamos falar hoje aqui de simetria. Vamos trabalhar a semana com semana 3 e 4 do PET 6 para a gente encerrar esse PET e começar o 7. Tá joia? Olha só o que vem a ser uma simetria então. Uma figura é simétrica quando pode ser dividida exatamente ao meio, de maneira que as duas partes se coincidam quando sobrepostas. Por exemplo, a borboleta. Perceba que aquele pontilhado ali, ó, aquela reta pontilhada, essa aqui é o nosso eixo de simetria. Perceba que se eu dobrar aqui, ó, essa borboleta, as duas asas aqui vão o quê? Sobrepor, tá joia? Isso é a simetria. Nós vamos ver agora a simetria por translação. O que vem a ser a simetria por translação? É você deslocar a figura mantendo, né, todos os seus lados, todos os seus ângulos congruentes, e ela vai apenas deslocar de um lugar para o outro. E o que você vai fazer? Você vai ter alguns comandos aqui e nós vamos seguir esses comandos. Primeiramente, então, eu vou marcar esse ponto aqui, ó, A, ponto B, ponto C, determinando uma figura. Que eu tenho esse polígono aqui na malha quadriculada. Polígono amarelo aí. O que eu vou fazer, então? Vou dar dois comandos aqui, a gente vai seguir esses comandos. A gente vai deslocar essa figura para outro espaço ali, mantendo o seu tamanho, os seus ângulos, tudo bonitinho, como ela está ali. Primeiro comando, ó, nós vamos andar 4 unidades à direita. Então, eu vou pegar cada vértice lá, eu vou andar 4 unidades para a direita. Por exemplo, lá, o vértice A, eu andei 4 casas para a direita. Segundo comando, 5 unidades para baixo. Agora, vamos descer 5 unidades. Ponto, pronto. Depois do segundo comando, aqui eu tenho o ponto A', que é correspondente ao ponto A lá, o vértice A. Agora vamos lá no B, 4 unidades à direita, é o mesmo comando para todos os vértices. 5 unidades para baixo, aqui eu tenho o B'. Agora o C, 4 unidades à direita, 5 para baixo, aqui eu tenho o C'. Vou ligar esses pontos, olha só que beleza. Aqui eu tenho a mesma figura, ó, ela é idêntica, só que ela sofreu uma translação através de alguns comandos, né, de direção aí. O que aconteceu com ela? Ela foi para baixo ali, ó. E olha só que interessante, se você pegar a distância do vértice A ao vértice A', é a mesma distância que você tem de B a B', que também é a mesma distância de C a C'. Então essa é a característica aí da nossa translação. Sempre vai manter a mesma distância aí de um vértice ao outro correspondente. Tá joia, galerinha? Essa é a característica aí, translação. Outra simetria é de reflexão. O que é a simetria de reflexão? É aquela que vai lembrar sempre um espelho. O que acontece então? Eu vou colocar aqui eu tenho essa figura, e aqui eu tenho o eixo de simetria, que está pontilhado aí. Esse eixo de simetria vai funcionar como um espelho. Então essa figura será refletida ali embaixo, de tal maneira que se eu dobrar depois essa folha quadriculada, essa malha quadriculada, as duas partes ali vão se sobrepor. Portanto, olha só que interessante, pensa nesse ponto, ele está a uma distância, ali, uma unidade de distância do eixo de simetria. Então, o ponto correspondente a ele também estará a uma unidade de distância do eixo de simetria, que é esse ponto aqui. Agora, pegue o ponto lá em cima, lá, quantas unidades de distância ele está em relação ao eixo de simetria? 4 unidades. Então, aqui embaixo também terá 4 unidades. Olha só que eu vou marcar ele aqui. O mesmo vai acontecer para os outros pontos. Uma unidade, aqui também uma unidade. Aqui eu tenho duas unidades. Aqui eu tenho uma unidade de distância, uma unidade de distância correspondente aqui embaixo. E você vai fazendo isso para todos os pontos. Vai achando os correspondentes. Olha só que beleza. O que eu vou fazer agora? Ligar esses pontos. O que aconteceu? A figura foi refletida, como se fosse um espelho. Então imagina eu dobrando essa malha quadriculada aqui, ó, bem ali no eixo de simetria. O que vai acontecer com as figuras? Vão se sobrepor. Então essa é a simetria por reflexão. O que é a simetria por rotação agora? Rotacionar significa girar. Na rotação, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com determinado ângulo.
e sentido em torno de um ponto, chamado centro de rotação. Assim, na rotação, a figura gira em torno de um ponto. Por exemplo, o que acontece aqui, ó, você tem um ponto ali de referência e ela vai girando em relação àquele ponto. E o ângulo formado ali, que é chamado de ângulo de rotação. Esse ângulo pode ser de 45 graus, 90, 180 e assim vai. Aqui está o exemplo de uma simetria por rotação. Você pegou aquela figura ali através de um ponto e rotacionou ela. Exemplos 1. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Galera, bem tranquilo. Simetria aqui por reflexão, né? Tem o eixo simetria como se fosse um espelho. Então vamos pegar primeiro esse ponto aqui. Quantas unidades ela está em relação ao eixo simetria? 3, não é? Então aqui embaixo, ó, será 3 também. Marque esse ponto correspondente. Aqui está sobre o eixo simetria, então é só marcar ele. Esse também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos marcar. Marcar esse ponto. Agora é só ligar. Olha só que beleza. Aqui está, ó, o reflexo daquela figura ali em cima. Se eu dobrar, ela vai se sobrepor. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Você tem que medir a distância do ponto em relação à simetria e desenhar a reflexão dele ali embaixo. Olha só. Como nós fizemos na outra figura, você vai marcando esses pontos. Depois de marcados os pontos, é só você ligar imaginando a figura ali em cima. Olha só que beleza. Um espelho. Se você dobrar, vai se sobrepor. Exemplo 2. Observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante do plano cartesiano abaixo. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas e uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando 10 unidades. Então, primeiro eu vou fazer uma reflexão, tá joia? Lá no quadrante, no segundo quadrante, eixo das ordenadas. E depois eu vou fazer uma translação. A translação, ó, ele já me deu o comando aqui, ó. Será sobre o eixo X, o eixo das abscissas, e deslocando 10 unidades ali, que vai mandar ela lá para o quarto quadrante. Então, primeiro vamos fazer essa reflexão. Aqui eu tenho quantas unidades de distância ali, ó, em relação ao eixo Y, o ponto A? 3. Então, vou fazer 3 para cá também. Marca esse ponto aqui, ó, a linha. Vamos lá no B, 7 unidades para a direita, vou mandar 7 unidades para a esquerda. Isso, aqui eu tenho B', e o C' está aqui, 4 e 4 aqui. C', vamos ligar isso aqui, olha que beleza, figura igualzinha. Ela ficou o quê? Um espelho. Se você dobrar em relação ao eixo Y ali, vai sobrepor a figura ali, vai ficar uma beleza. Agora a translação. 10 unidades para o quarto quadrante. Então você pega o ponto A ali, ó, e anda 10 unidades para o quarto quadrante. Deu aqui. Esse é o ponto que eu tenho. O ponto B, 10 unidades para baixo também. E o ponto C, 10 unidades para baixo. Aqui eu chamei diferentes pontos. Aqui é E, F e G. Então aqui eu tenho essa figura. Essa é a translação da figura em amarelo ali. 3. Observe o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Utilize régua e transferidor, ou então trace um plano cartesiano sobre a figura, identificando o ponto B com a origem 0 e 0, o que facilita executar o giro de 45 graus sem o uso de um transferidor. E é isso que eu vou fazer. Eu vou representar essa figura no plano cartesiano, como eu fiz aqui. O ponto B está exatamente sobre a origem, tá? Eu coloquei essa figura ali com os lados medindo 2 e 5, mas não é exatamente isso, tá? Você poderia desenhar a figura aí no seu plano cartesiano aí, qualquer medida aí. O interessante aqui é a gente apresentar a rotação, tá? Não quer dizer que a figura que eu tenho aqui em verde é exatamente igual a essa aqui, tá? É para a gente entender o que é rotação em 45 graus. A gente colocando
o triângulo aqui, fica mais fácil para a gente, tá joia? O que eu vou fazer primeiro, então? Eu vou marcar um ponto aqui no primeiro quadrante, onde o valor da abscissa é igual ao valor da ordenada, já que você vai entender por quê. Poderia ser qualquer ponto. Aqui eu peguei o 4 para x e o 4 para y. Eu vou pegar um ponto simétrico a esse ponto que eu coloquei no primeiro quadrante. Esse ponto simétrico lá no segundo quadrante, que é o ponto menos 4 e 4. Agora eu vou fazer uma reta passando pela origem e o ponto ali no primeiro quadrante, e uma reta passando pela origem e o ponto no segundo quadrante. Por quê? Porque essa reta aqui, ela vai dividir os quadrantes aqui, o primeiro quadrante e o segundo quadrante, em duas partes, com o objetivo que eu tenho, que cada parte ali corresponde a 45 graus. Tá joia? Então, o que eu vou fazer, ó? Naquela reta azul ali, você vai ter que pegar uma régua aí, você vai medir o lado AB, e esse lado AB ele vai ficar sobre a reta azul, que está no segundo quadrante. Por exemplo, se mede 2 centímetros, você vai lá na reta azul, lá, mede 2 centímetros, partindo da origem, claro, e marca o segmento, que é o que eu fiz aqui, ó, marquei em amarelo. Imagina a figura verde rotacionando ali. E o segmento BC irá ficar exatamente sobre a reta vermelha. Então, você mede com uma régua aí, quanto está medindo o segmento BC e marca sobre a reta em vermelho, que é o que eu representei aqui, mais ou menos isso. Agora é só ligar esses dois pontos. Aqui eu tenho a figura que sofreu uma rotação de 45 graus. Então agora você imagina essa figura verde indo lá para aquele polígono que tem os lados em amarelo, aquele triângulo em amarelo ali. Então isso é sofrer uma rotação de 45 graus. Tá joia, galerinha? Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Um grande abraço e até a próxima.